Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Yurika Masuno, um dos casos mais polêmicos e que mais repercutiram em toda a Romênia. E como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa seu like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Yurika Masuno era uma estudante universitária da Universidade do Sagrado Coração em Tóquio, capital do Japão. Ela tinha 20 anos na época dos fatos e era filha de Hiroyuki Masuno, um programador e compositor famoso em todo o mundo por ter sido um dos principais responsáveis pela construção do console Nintendo. Hiroyuki começou sua carreira na indústria dos videogames em 1985, trabalhando em uma famosa empresa japonesa chamada Kenko, onde escreveu efeitos sonoros e música para todos os jogos que desenvolveu. Com o tempo, seu trabalho se tornou tão apreciado que ele foi chamado para compor trilhas sonoras de produtos da cultura pop em geral no país. Na mesma época em que se tornou pai de Yurika, Hiroyuki atingiu o auge de sua carreira, sendo nomeado diretor executivo de uma grande empresa de TI. Apesar de todo o sucesso do pai, Yurika, diferente de outros jovens que geralmente seguem os passos da família, queria trilhar o seu próprio caminho. A jovem tinha o sonho de se tornar uma comissária de bordo. Ela adorava viajar e queria muito conhecer novos lugares e culturas. A jovem já tinha viajado até a famosa cidade de Viena, na Áustria, onde passou alguns dias aproveitando o local. Ela dizia que as viagens a ajudavam no combate de sua ansiedade, problema do qual Yurika sofria. Quando estava no segundo ano da faculdade, Yurika decidiu se tornar membro da organização AESEC, uma organização estudantil sem fins lucrativos, dirigida por estudantes sediados na Holanda, com filiais em mais de 126 países, incluindo o Japão. A organização é reconhecida como a maior no mundo no quesito, com uma rede de intercâmbio regional entre países. Com o estágio na NPO, filial da AESEC no Japão, Yurika conseguiu entrar no programa de intercâmbio da organização e ganhou a oportunidade de ir até a Romênia e ensinar japonês em um programa de ensino de idiomas chamado Idiomas São Legais. Na ocasião, a organização declarou que estava trabalhando para criar jovens que pudessem desempenhar um papel ativo no mundo e que Yurika Masuno se encaixava perfeitamente neste perfil. Com esse intercâmbio, ela poderia também atuar como intermediária da AESEC japonesa e a filial romena. No intercâmbio, ficou decidido que Yurika participaria do ensino de japonês numa escola romena. Inicialmente, foi combinado dela ir ao país juntamente com outra colega, mas essa outra participante desistiu do programa, fazendo com que Yurika fosse mandada sozinha. Yurika chegou à Romênia na noite do dia 15 de agosto de 2012, descendo no aeroporto Enrico Adam Topeni, em Bucareste. Do aeroporto, ela teria que viajar de trem por algumas horas até a cidade de Craiova, onde ficaria hospedada e daria suas aulas. A jovem, no entanto, se sentiu perdida e sem saber muito bem o que fazer, já que o último ônibus noturno que passava no aeroporto para ir até a estação de trem já havia partido. É dito que ela ficou vagando pelo aeroporto e não foi mais vista. Como Yurika não chegou ao seu destino e também não entrou mais em contato com seus familiares, as autoridades da Romênia foram informadas do desaparecimento da jovem. Rapidamente, a polícia mobilizou agentes para buscas nas proximidades do aeroporto, onde Yurika foi vista pela última vez. No dia 17 de agosto de 2012, 2 dias depois do desaparecimento, o corpo de Yurika Masuno foi encontrado em uma floresta a alguns quilômetros do aeroporto onde ela foi vista pela última vez. O corpo estava coberto com folhas e apresentava vários sinais de violência. A polícia fez uma grande varredura em todo o local e a cerca de 70 metros de onde Yurika foi encontrada, os policiais acharam a mala com os pertences dela. O corpo da jovem foi enviado para a perícia. Segundo o relatório, a jovem resistiu como pôde ao ataque, tentando se livrar do agressor de todas as formas, mas não foi capaz de impedir a sua força. Ainda de acordo com esse relatório, o homem que a atacou era muito forte e provavelmente bem grande. O que antes era um desaparecimento acabou se mostrando um crime bem mais grave, e a polícia passou a ser pressionada pela população para que fizessem uma investigação minuciosa e levassem o responsável à justiça o mais rápido possível. Durante as investigações,
A polícia checou imagens de câmeras de segurança do aeroporto assim que Yurika desembarcou nele. Nessas imagens, eles puderam ver a jovem andando de um lado para o outro, como se não soubesse para onde ir exatamente. Depois, é possível vê-la sendo abordada por um homem ainda dentro do aeroporto, por volta das 8h30 da noite. Os dois conversam por um tempo e saem juntos do local. Eles vão até um táxi, entram no veículo e seguem rumo desconhecido. Através dessas imagens, os policiais foram capazes de identificar o homem que abordou Yurika e saiu com ela do aeroporto naquela noite. O seu nome é Vlad Nicolai, um romeno de origem cigana de 26 anos na época dos fatos. Em 19 de agosto de 2012, 4 dias após o crime, a polícia prendeu Vlad, que não ofereceu nenhuma resistência. Apesar das investigações ainda estarem em andamento, o homem já era visto como o principal suspeito pelo crime, pois ele certamente foi uma das últimas pessoas a terem contato com Yurika. Durante o seu interrogatório, Vlad foi questionado pelos policiais a respeito da jovem. Ele disse que realmente a abordou no aeroporto e ofereceu ajuda para ela, dizendo que era uma espécie de guia para turistas. Depois disso, o homem disse que levou Yurika até o táxi e o taxista deixou os dois perto do hotel onde ela ficaria hospedada. Ele disse ainda que a jovem quis pagá-lo, mas ele não aceitou, pois só queria ajudá-la, se despedindo dela na sequência e indo embora. Vlad negou durante todo o seu interrogatório que tenha feito algo com a jovem. No entanto, as evidências que seriam encontradas posteriormente no decorrer das investigações mostraram o contrário. Após uma revista na casa de Vlad, os policiais encontraram alguns pertences de Yurika que estavam faltando na mala dela, inclusive o celular da jovem. Além disso, também foi encontrado o DNA dele no corpo da vítima. Com todas essas evidências, não adiantava mais Vlad negar. As autoridades já sabiam que ele era o responsável pelo crime. O caso ganhou tanta repercussão na Romênia que a investigação foi assumida pela equipe de investigação do Supremo Tribunal do país, que só investiga casos considerados especiais. Antes de prosseguirmos, eu vou falar um pouco a respeito de Vlad Nicolai e os seus outros crimes que a polícia descobriu no decorrer das investigações. Vlad Nicolai é um homem de origem cigana e tinha 26 anos na época dos fatos, como eu já mencionei. Ele era conhecido entre amigos como Comissário e era membro de uma organização de gangues que atuavam roubando turistas que não falavam inglês, se passando por motorista de táxis em pontos de aeroportos. Durante as investigações pelo crime contra Yurika, os detetives descobriram que Vlad também era o provável responsável por tirar a vida de outras 2 mulheres, além de outros crimes contra diversas pessoas. Segundo a polícia, o homem começou a cometer os seus crimes em maio de 2010, intercalando entre as cidades de Baloteste e Bucareste para buscar suas vítimas. Como destaque, estavam os crimes cometidos em fevereiro de 2011, em que ele cometeu um roubo e ainda tentou forçar a vítima a ter relações. Um ano depois, em março de 2012, o homem assaltou uma mulher de 85 anos. Em março desse mesmo ano, ele roubou, forçou relações e tirou a vida de uma mulher de 86 anos. E em 6 de agosto, voltou a roubar, a forçar relações e tirar a vida de uma mulher de 74 anos, sendo este último apenas 10 dias antes do crime contra Yurika. Até então, o foco de Vlad Nicolai parecia ser em mulheres idosas, talvez pela fragilidade que elas apresentavam. Uma de suas vítimas, a senhora de 85 anos, foi atacada pelo homem no dia 2 de março de 2012, falecendo no dia 14 de abril em um hospital local. Ela ainda teve tempo de prestar depoimento e apontar características do criminoso para a polícia. A idosa sofreu inúmeras lesões graves e em seu laudo pericial dizia que ela faleceu devido à quantidade e gravidade dos ferimentos, somados à sua idade avançada. Após coletarem evidências de todos esses crimes, os procuradores responsáveis constataram que haviam fortes indícios de que Vlad era mesmo o responsável por todos eles. Considerando a quantidade de vítimas, os procuradores pediram que a acusação fosse alterada de crime qualificado para qualificado e grave, levando assim a um aumento da pena. A polícia também identificou o DNA do homem nas roupas das idosas atacadas, o que era prova mais que o suficiente que ele, de fato, estava envolvido com esses crimes.
Após a revelação de todos esses crimes cometidos, Vlad Nicolae foi comparado a Rimaru, um famoso criminoso em série da Romênia da década de 70. Durante o tempo em que ficou sob custódia policial, Vlad foi submetido a um exame psiquiátrico. Segundo esse laudo, o homem teve total discernimento quando cometeu o crime contra as 3 mulheres, assim como nos outros crimes dos quais ele também foi acusado. Esse laudo seria usado pela promotoria como contra-argumento caso a defesa do homem tentasse alegar insanidade. O julgamento de Vlad se deu início em 8 de novembro de 2012, sendo realizado no Tribunal de Apelações de Bucareste, e aconteceu em tempo recorde para os padrões do país. No tribunal, a promotoria apontou o caso como um crime premeditado, argumentando que o homem se aproximou da estudante já com as intenções claras de fazer o que fez. O taxista responsável por levar o criminoso e a vítima naquele dia foi uma testemunha de grande importância. Segundo ele, Vlad foi até o seu carro acompanhado de uma moça oriental e pediu uma corrida. O taxista então saiu do veículo e os ajudou com as bagagens, as colocando no porta-malas. Na sequência, Vlad e Eurica entraram no carro. Vlad então disse para o taxista que era para ele deixá-los à margem de uma rodovia que ficava a alguns quilômetros dali. Rodovia essa que era o oposto do caminho que Eurica deveria fazer e que também era cercada por uma densa floresta. O taxista atendeu ao pedido e não achou nada estranho. Ainda mais pelo fato de que Eurica parecia concordar com tudo o que Vlad falava, já que na cabeça dela, Vlad só queria ajudá-la. Ao chegarem na rodovia, o taxista os ajudou tirando as bagagens de Eurica do porta-malas. Ele foi pago e depois deixou o local. Após isso, Vlad e Eurica caminharam por alguns metros, e quando Vlad percebeu que não havia ninguém nas proximidades, ele agarrou a jovem e a levou para o meio da floresta. Em seguida, Vlad fez as coisas mais terríveis que vocês possam imaginar e que sabem que eu não posso detalhar aqui. Assim que terminou, o criminoso abriu a mala de Eurica e roubou um celular, uma câmera, um notebook e o dinheiro que ela levava consigo. Ele descartou o que restou da bagagem na floresta e voltou para casa. Alguns dias depois, o taxista viu pela TV que aquela jovem que ele tinha transportado havia sido vítima de um crime e imediatamente procurou a polícia. Vlad Nicolae foi considerado culpado de todas as acusações que tinham contra ele. Inicialmente, ele foi condenado a mais de 200 anos de prisão, mas depois o juiz disse que seria mais fácil condená-lo à prisão perpétua de uma vez. Especialistas que acompanharam o caso disseram que Vlad Nicolae certamente teria sido condenado à pena capital, caso ela não tivesse sido abolida no país em 1990. Além da prisão perpétua, Vlad também foi condenado a pagar uma indenização de 100 mil euros aos pais de Eurica, além de 60 mil euros aos familiares das outras mulheres que ele atacou. Posteriormente, um oficial da polícia judiciária da cidade de Otopeni foi preso acusado de ter favorecido Vlad durante as investigações. O nome desse oficial é Jica Stefanak e ele foi julgado e condenado a 4 anos de prisão. O crime, como eu já disse, foi um dos que mais repercutiu em toda a Romênia e até em outros países da Europa. Ele também teve um grande impacto no país e na opinião pública, que fez duras críticas às autoridades e também à mídia. Essas críticas às autoridades não foram somente pelo fato de um oficial da polícia ter sido preso e acusado de favorecer o criminoso, mas também porque mais tarde foi descoberto que uma das primeiras vítimas de Vlad, que foi forçada a ter relações, fez uma denúncia para a polícia, mas a polícia não prosseguiu com as investigações. Na ocasião, haviam provas mais que o suficiente para que o homem fosse preso. No entanto, as autoridades não mostraram interesse no caso e Vlad continuou solto para cometer mais crimes. Para alguns críticos, esse comportamento é bastante comum na polícia da Romênia e que não se preocupam o suficiente com os crimes locais, sendo necessário que o caso tome uma certa repercussão para que eles façam algo. A Romênia é um dos países menos seguros da Europa, principalmente para as mulheres, que são os alvos preferidos dos criminosos. Crimes contra turistas também é um grande problema no país, que conta com inúmeras gangues cuja principal atividade é roubar turistas. A população também criticou bastante a mídia, devido à cobertura sensacionalista e inescrupulosa em cima do caso.
Alguns jornais, inclusive, chegaram a escrever matérias culpando a própria vítima pelo ocorrido. Em uma dessas matérias, dizia que Yurika estava se esforçando muito bem para aprender outros idiomas, mas que lhe faltou aprender bom senso, sugerindo que o que aconteceu foi meio que culpa dela. Já em um programa de rádio, uma locutora disse que não entendia como alguém poderia ter pego um táxi com um completo desconhecido e que a jovem deveria ter ido diretamente ao seu destino e nunca ter aceitado a ajuda de Vlad. A mulher finalizou dizendo que Yurika havia sido estúpida e que esse caso deveria servir de exemplo para que não acontecesse novamente. Em contrapartida, setores de mídias japonesas, ao verem essas declarações, não deixaram barato e rebateram as críticas. De acordo com eles, Yurika não teve nenhum pingo de culpa, já que a jovem era proveniente de um país onde a paz e a segurança são garantidas, e por isso acreditou que Vlad fosse de fato alguém que só queria ajudá-la. Eles disseram ainda que o principal culpado pelo crime é o criminoso que tomou a decisão de cometê-lo, e em segundo plano, as autoridades que falharam em prendê-lo, quando já se tinha provas o suficiente de que ele era alguém muito perigoso. Para os romenos, alguns veículos de imprensa do seu país estavam mais preocupados com a audiência do que com a vítima. Além de críticas às autoridades e à mídia do país onde ocorreu o crime, a organização estudantil AESEC também sofreu duras críticas por parte de algumas pessoas. Segundo essas pessoas, a organização deveria ter enviado alguém no aeroporto para recepcionar Yurika, já que eles sabiam que era a primeira vez da jovem no país e que por isso ela teria dificuldades para chegar ao seu hotel. Eu não consegui encontrar declarações dos pais de Yurika após o crime. A única coisa que eu encontrei foi a respeito da mídia japonesa rebatendo as críticas sobre a jovem, como eu já mencionei. Yurika foi velada e depois cremada em uma cerimônia que contou com familiares e amigos no Japão. Este foi o caso de Yurika Masuno, uma jovem estudante que teve a vida tirada naquela que era para ser uma grande experiência de vida e de carreira, e um crime fruto da falha na segurança de um país. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.